Cleison. Cleison, Deus te abençoe. Tia Lisete. Lisete. A Dona Maria José. Maria José. A Tati do Paulo. Bem-vinda. Tati. Alzenir de Sena. Alzenir, bem-vinda. Deus te abençoe. Delberto. Delberto, Deus te abençoe. Leonardo França, boa noite, presbítero Durval e família IPB Navegante. Boa noite, Leonardo França, bom vê-lo sentiu de volta na nossa live. Depois de uma semana só vendo as gravações, volto a me juntar ao vivo convosco. Isso aí. Maciel Colombiano, boa noite. Maciel e Madalena. Boa noite, Maciel e Madalena. Deus abençoe vocês. Renato, boa noite. Boa noite, Renato.
Seu Carmelito, boa noite, pastor Duval. Boa noite, seu Carmelito. Deus abençoe o senhor. Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. Dona Edna, boa noite. Boa noite, dona Edna. Mãe. E? Seu Carmelito, como está seu irmão, pastor Duval? O meu irmão faleceu, seu Carmelito. Lá no Rio de Janeiro. Miriam Ferreira, boa noite. Boa noite, Miriam. Miriam Ferreira. Leonardo França, seu Carmelito botaram um postinho que significa pêsames. E a Berenice, meus sentimentos, pastor. Obrigado pelos sentimentos. Leonardo também. Seu Carmelito, muito triste isso. Leonardo, nos encontraremos na glória de Cristo com Ele todos os irmãos. Amém. E o ladrão que não rouba mais. E o ladrão que não rouba mais, é verdade. Edilson Mauri, boa noite. Boa noite, Edilson Mauri. Deus te abençoe, querido.
Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo bíblico. Uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por tua graça, misericórdia para conosco. Inteiro, Senhor Deus, estendido o teu amor em nos salvar e nos colocar diante, Senhor Deus, deste caminho maravilhoso, desta caminhada em direção a ti, ó Pai. Nós te louvamos agradecidos em Cristo, pelo qual somos salvos. Obrigado, ó Deus, por esse momento de culto, de estudo da tua palavra diante de ti. Clamamos, ó Deus, que a tua palavra venha atingir, ó Deus, os corações que se afastaram, aqueles, ó Deus, que estão confusos, e os nossos corações, ó Deus, que sejam edificados, para que possamos ter uma caminhada, ó Deus, de acordo com os princípios estabelecidos na tua palavra. Perdoa, Deus, o nosso pecado e esteja conosco em Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos usar o texto como base, um texto que já usei em outras pregações, mas que está registrado no livro de Lucas, lá no Evangelho, Lucas 23, do 13 ao 25, Jesus outra vez perante Pilatos. Lucas 23, do 13 ao 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se lhe ficou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E lhe era forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucificam-o, crucificam-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei contra ele, nada achei contra ele para o condená-lo à morte, portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado, por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Meus irmãos, por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus foi crucificado, meus irmãos, é baseado na vida que ele levou. Jesus viveu uma vida com a verdade. Jesus ensinou a verdade. E é exatamente isso que acontece, meus irmãos, porque a verdade, ela é uma ameaça, tá? Ela é uma ameaça para mim, para todos nós. Mas ela é ameaça para quem? Para aquele que está vivendo, ocultando alguma coisa, vivendo em pecado, não é? Não cumprindo o que a palavra de Deus ordena. Porque, meus irmãos, as pessoas que vivem no pecado, prestem bem atenção, tá? Nós pecamos, mas nós não vivemos em pecado, né? As pessoas que vivem em pecado criam para si um campo de proteção que não pode ser denunciado. Porque quando denuncia-se o confronto da mentira com a verdade, e Jesus fazia isso com maestria, porque ele fazia isso com fatos. Jesus não era simplesmente teórico, Jesus não dizia simplesmente verdade, Jesus falava assim: eu sou a verdade, eu vivo a verdade. Então as pessoas, quando olhavam para Jesus, imediatamente ela era confrontada com o pecado dela, com aquilo que ela tinha de oculto, com aquilo que ela tinha escondido lá dentro da alma, né? Mas Jesus denunciava mesmo. Jesus chegava diante do fariseu: ai de vós,
fariseus hipócritas, escribas e fariseus hipócritas. Jesus denunciou sacerdotes. Jesus, ele criou realmente um clima em Jerusalém no período que ele estava vivendo, simplesmente por causa de um fato. Porque ele viveu e pregou e praticou a verdade. Por isso, meus irmãos, esses textos trazem para nós uma grande responsabilidade, porque aonde nós estivermos como crente, que dizemos que somos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós também estamos portando a verdade. Nós também sabemos da verdade. E se a verdade, meus irmãos, que está em nós, tá, for realmente vivida, sem confrontar, você não precisa ir confrontando ninguém, não. Basta viver a verdade, que aonde você estiver vivendo com a verdade, a própria conduta de vida que nós tivermos, ela vai denunciar o pecado, vai denunciar a corrupção, vai denunciar o erro. Porque quando a pessoa anda correta diante de Deus, imediatamente vai se destacar entre aquilo que é real e aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, aquilo que é hipócrita. Não é? E aí nós vamos entender por que isso. Porque a gente não consegue entender como que alguém poderia odiar Jesus Cristo, não é? Como que alguém poderia odiar alguém que amava, que nunca deu uma resposta violenta para ninguém, sempre foi amoroso, curou, ajudou, enfim. E esses sentimentos estavam no coração do povo. Eles estavam constantemente indo para Jesus. Quando chegavam lá em Jesus Cristo bastava olhar para ele e eles se recolhiam em si mesmo. Porque quando Jesus olha para nós, Jesus Cristo provoca em nós uma reação que nós temos que tratar a verdade de duas formas. Ou nós aceitamos a verdade como ela é e nos convertemos a ela, ou nós vamos tentar exterminar a verdade, tirá-la da nossa frente. Porque a verdade, além de uma ameaça, a verdade incomoda. A verdade torna-se perigosa. Porque as pessoas que vivem ocultando coisas, elas com certeza não vão querer ser confrontadas com a verdade. Se você quiser fazer um teste, você faça um teste. Fale a verdade para as pessoas. Vai lá e fala para ela que ela está errada, para você ver como é que vai ser a reação. Vai lá e diga para uma pessoa que está em adultério, dizer, você está adulterando, você tem que se arrepender, se afastar disso. Ela vai dar um caminhão de desculpa, vai dizer que não, que isso é uma mentira. Ela vai tentar se proteger e dali em diante ela passa a não gostar mais de nós. Por isso que, meus irmãos, Jesus Cristo foi levado à cruz, porque Jesus Cristo não arredou o pé da verdade. Ele viveu a verdade. Ele ensinou a verdade. Ele ensinou a verdade sobre a religião, sobre uma série de coisas. Nós vamos ver nesse texto aqui, meus irmãos, quando Jesus Cristo confronta com a verdade a liderança religiosa. Existia em Israel, como os irmãos sabem muito bem, a tradição judaica que cumpria a lei do Antigo Testamento. Tínhamos lá o templo, né? E que as pessoas viviam debaixo de princípios estabelecidos pelos sacerdotes. Só para os irmãos entenderem que para cumprir algumas leis do Velho Testamento, só para o Velho Testamento, tem 618 mandamentos oral para que as pessoas pudessem cumprir. Coisa inventada na cabeça lá dos mestres fariseus, né? Nós temos que entender, meus irmãos, que quando Jesus chegou, ele começou a confrontar a religião com a realidade. A religião, meus irmãos, praticada entre a liderança da religião judaica, foi confrontada com o verdadeiro significado da palavra de Deus. E quando eles viram que Jesus vinha trazendo a verdade sobre a palavra, traduzindo a palavra, interpretando a palavra e mostrando que a palavra, o que a lei queria dizer, vocês ouviram dizer, não matarás. Eu, porém, vos digo a verdade da lei. O princípio da lei, não matarás, todo aquele que odiar vai ser assassino. Ele é um assassino, dentro dos conceitos da lei. Mas eles não perceberam isso. Porque eles viveram sob uma casta, eles viveram dentro de um invólucro criado, cercado de princípios pecaminosos, hipócritas. Jesus aparece no meio desse cenário e diz para eles, vocês não estão vivendo a palavra de Deus. A liderança religiosa se incomodou demais com a presença de Jesus. Demais, demais. Que a presença de Jesus era uma ameaça
as suas práticas imorais, religiosas. Acordos, uma série de exigências, sacrifícios feitos de qualquer forma, com animais defeituosos. Jesus chegou lá e fez um rato de corda, espantou os animais todos, fez barulho. E eles não gostaram disso, porque existia um convênio, existia a concepção de ser permissivo. Deus não importa, desde que mate lá o carneiro, mas só que o carneiro estava lá cego, aleijado, e não podia oferecer esse tipo de sacrifício a Deus. Eles sabiam disso. Jesus veio e fala para eles, pronto. Aí começou a criar no meio da elite religiosa uma perseguição. Nós temos que tirar esse homem daí. Ele vai acabar com a nossa mamata, vai acabar com o nosso lucro. Isso é tão sério que vivia o cambista. Sabe por que tinha cambista? Porque o povo trazia moedas do templo que trazia efígie de César. Né? Só que a efígie de César era considerada no templo como idolatria. E o que eles fizeram? Fizeram a moeda do templo, por isso que tinha cambista para trocar a moeda. Aí Jesus chegou lá e viu que eles estavam cobrando ágio, caríssimo do povo. Jesus vai e denuncia. Aí eles começaram a ver que o evangelho, que a verdade começou a dar prejuízo para o ladrão, prejuízo para o corrupto, né? Então qual foi a medida? Ora, é necessário que a verdade fosse calada. Nós temos que calar esse homem, temos que parar com isso. Porque o povo começou a seguir, o povo começou a entender, o povo começou a observar e falou, opa, tem alguma coisa errada aí, né? E quando o povo descobriu que tinha alguma coisa errada, ele então partiu para o seguinte princípio. Vamos, sim, perseguir e calar esse homem. Quando eles começaram a ver que Jesus Cristo estava ensinando princípios de um amor ao próximo, coisa que eles não faziam, e coisa que muita gente hoje, até mesmo da igreja, não faz, né? E que a palavra de Deus vai focar em cima disso, né? Que o mestre, amigo dos pobres, dos humildes e dos pecadores, morresse. Foi isso que eles fizeram. Esse homem é amigo de pobre, de pecadores, esse homem é plebeu, esse homem vive no meio disso. Aí veio a verdade. Exatamente, vocês não têm amor ao próximo. Jesus vai contar lá a parábola do bom samaritano, os irmãos sabem muito bem o que fizeram o sacerdote, o levita, lembra lá? Passaram de largo. Eles não gostavam de ouvir isso. Meu irmão, a verdade é dura de ouvir, mas ela tem que ser pregada, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser vivida por nós como os crentes. Não podemos deixar, meus irmãos, que a pressão que vem de fora possa fazer calar os crentes, pode fazer falar, nos calar como proclamadores desta verdade gloriosa que é o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, que o único Salvador que traz esperança ao mundo fosse afastado. É uma elite de religião que isso existe até hoje no mundo, tá? Entre os poderes dos governos e tudo mais, que a verdade nunca prevaleça e nunca venha a denúncia para ver como é que as coisas estão andando erradas, tá? Por quê? Eles têm que manter o povo afastado da esperança, da felicidade, dessas coisas todas. Porque eles são exploradores do povo, então eles querem explorar ao máximo o povo. E se existe algo que realmente vai sacrificar o povo, é a religião. Tá? Sim, meus irmãos, as pessoas na religião, eles podem se tornar fanáticos. Aí o Senhor Jesus Cristo vem e deixa bem claro para eles. Como a religião tinha o poder, através da liderança, e o monopólio de governar a Palestina debaixo das leis rígidas que eles criaram, Jesus entra em cena e começa a falar a verdade para eles. Ah, não dá, né? Como é que nós vamos viver com esse homem pregando aí? Não dá certo isso. Como que nós vamos conviver com esse crente trabalhando aqui na empresa, que ele não é ladrão, não é corrupto, não engana ninguém, e nós estamos aqui elaborando um plano, mas tem um crente no meio. O crente não falou nada, só não vai participar. Porque ele vive a verdade. E é onde essa verdade vai se tornar uma ameaça para aqueles que estão elaborando planos e maus desígnios.
Essa é a nossa prática no mundo em que vivemos. Viver a verdade. Viver Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. E se tornar uma ameaça mesmo. O crente tem que se tornar uma ameaça. Tá? Porque se o crente não se tornar uma ameaça onde ele estiver, o diabo deita e rola. Tá? E ninguém pode tocar no crente não, porque quando o crente prega a verdade, ensina a verdade, vive a verdade, tá? Nada pode ir contra, porque o Senhor Deus é por nós. Quem será contra nós? Ninguém vai poder, não tem poder de ser. Mas a única forma que tem então qual seria? Vamos tirar esse homem do nosso meio. Não, o que fez então a elite, a liderança religiosa? Foi para lá no dia do julgamento de Pilatos e ficou excitando o povo a pedir Barrabás. Pedir Barrabás. Vamos pedir Barrabás, tá? Vamos pedir Barrabás. Porque um povo esclarecido, ele vai rejeitar a opressão. Aprendam isso, tá? Durante muitos anos, as nações subdesenvolvidas mantiveram o seu povo, nas suas descobertas, debaixo da ignorância. Porque logo que o povo passa a compreender, quando o povo é bem informado, o povo vai reagir contra a opressão. Porque ele tem mente esclarecida. E se existe algo que pode esclarecer a mente de um homem, é Jesus Cristo, é o Evangelho do Reino de Deus, é a verdade. E é aí que a verdade torna-se uma ameaça para um sistema corrupto, para um sistema religioso, para qualquer tipo de sistema onde a finalidade não é amar o próximo. A finalidade é egoísta, a si mesmo, eu. O restante não importa. Aí vem Jesus e não é assim não. É diferente disso. Vocês não podem dizer que vocês conhecem a lei. Vocês não podem dizer que conhecem a Deus. Se de fato o vosso Pai fosse Deus, vocês saberiam quem eu sou. Ele falou isso diretamente com os judeus. Essa verdade dói, mas dói mais ainda quando ele diz quem é o Pai deles. Vós sois filhos do diabo. Aí doeu mais ainda. Aí ficaram loucos. Agora nós somos filhos. O que é isso? Esse homem está acabando com a religião judaica. Está acabando conosco. Temos que tirá-lo do nosso meio. Mas acontece que Jesus Cristo estava ensinando, mostrando, dirigindo. Não tinha um argumento. Jesus falou: quem dentre vós pode me convencer de pecado? Hein? Quem dentre vós pode me convencer? Ninguém pode. Porque contra a verdade não há argumento, meu irmão. Contra fatos não há argumento. Você vai fazer o quê? Você tem que engolir ou tentar simplesmente tirar a verdade do meio. Infelizmente tem sido essa a realidade. E meus irmãos, quando eu falo de verdade aqui, eu não falo só da verdade religiosa. Eu falo da verdade praticada dentro das igrejas, a verdade praticada dentro dos padrões estabelecidos pelos concílios e conselhos, enfim, tudo isso está envolvido. Quando a verdade, quando a justiça, conforme ensinou Jesus Cristo, ela tem que ser feita e praticada, com certeza ela vai levantar pessoas que não vão ficar de agrado. Eu tenho muita experiência que quando prego alguns sermões, as pessoas torcem o nariz. Torce o nariz, fica, mas não sou eu não, está aqui na Bíblia. Tá? Tem pessoas que têm um poder de ler a Bíblia e suavizar a sentença que nela está contra o seu pecado, tá? Para tornar a coisa mais leve. Só que Jesus Cristo nunca fez isso. Virou para o jovem rico e disse o quê? Vai lá, vende tudo que tens e segue. Ele virou as costas e foi embora. Jesus foi atrás dele? Não foi. Ele fez a escolha dele. Não é verdade? A verdade ameaça também, meus irmãos, as pessoas individualmente. E como multidão. Quando a ameaça chega ao conhecimento do povo, de um povo idólatra, de um povo subjugado, de um povo cego, de um povo que é submisso, tá? As grandes religiões que mandaram no mundo até pouco tempo, e ainda estão mandando em alguns países,
tá? Aquelas religiões que se impõem, tá? São instáveis, que elas não conseguem sobreviver ao cristianismo, tá? Porque se pegarem qualquer heresia do mundo e trouxerem o verdadeiro cristianismo, nós não vamos temer. Mas agora, se disser que nós, como crentes, com o nosso cristianismo, formos viver num país onde o cristianismo não existe, nós vamos ser perseguidos e mortos. Por quê? Porque eles têm medo do cristianismo, porque a verdade é uma ameaça para eles. Porque vai abalar a nação, porque todo mundo crê em determinadas coisas que não bate com a Bíblia. E foi o que aconteceu com Jesus. Quando as autoridades religiosas começaram a sentir isso, eles espalharam para a multidão. Esse camarada é herege, esse camarada está ensinando coisas contra a lei de Moisés, ele não é de Deus, tá? Não é de Deus. E começaram a criar um pensamento em que muitos concordaram. E o que acontece no momento do julgamento de Pilatos? É essas pessoas que foram convencidas de que Jesus é que estava errado, esta multidão vai para lá então pedir Barrabás. Não é verdade? Sabe por que faz isso, meus irmãos? Porque a multidão pode ser enganada, a multidão pode ser manipulada. Tá? Grandes revolucionários manipularam multidões. Hitler levou no mundo a Segunda Guerra Mundial, meus irmãos, porque ele manipulou, ele tinha um poder de persuasão muito grande, fez o mundo todo entrar em conflito. Sabem por quê, meus irmãos? Porque creram na filosofia do nazismo. Isso mesmo. Então cuidado, porque isso é perigoso. Por isso que é necessário viver a verdade, porque o pecado traz inversão de valores. Isso mesmo, o pecado traz a inversão de valores. Pessoas que têm determinados valores no seu coração, não precisa ir longe não. Vai ensinar na sua casa lá para quem é idólatra, a verdade. Vai ensinar lá na sua casa para essas pessoas que têm religiões diversas aí que estão errados. Vai lá, mostra a Bíblia para eles, você vai ver uma reação imediata. Tem casos que as pessoas dizem assim, meu pai morreu nessa igreja e eu vou morrer também. Ele não quer saber se está indo para o inferno, ele não quer saber de nada disso, ele quer cumprir aquilo que foi dito a ele não quer nem pensar. Isso mesmo. Enganados, convencidos, iludidos. A multidão vive uma ilusão de impunidade. A multidão no planeta de hoje vive distante de Deus a ponto de não querer nem mesmo crer que Ele existe. O resultado é que está afunilando. O resultado é que a pressão está vindo. O resultado é que a coisa vai apertar. E aí vão começar a se agitar, porque mesmo assim não vão crer. Mas Jesus trouxe a verdade para a multidão. Quantas vezes ele atendeu a multidão? Quantas vezes ele deu pão? Né? O pecado escraviza, meu irmão. Jesus disse isso. Aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. O pecado escraviza. Agora, quando a gente fala de escravizar, nós estamos falando de multidão, tá? Tem pessoas escravizadas pelo pecado, ela não consegue largar aquilo ali. Por isso que o Evangelho tem que ser vivido na plenitude da sua verdade, para que o poder da palavra de Deus transforme pessoas. Eu e você não temos o poder de transformar um coração humano. Só Deus tem, só Jesus Cristo tem. Por isso nós somos pregadores da verdade. Sim. Porque além de inverter valores, o pecado também escraviza as pessoas. E escraviza não deixando opção. O pecador escravizado, ele não tem opção, ele só vai pecar e morrer em pecado. Por isso que a verdade veio em socorro, por isso Jesus veio ao mundo. Para libertar disso, para libertar da escravidão do pecado, porque a escravidão cega. Ela coloca você sobre arreio. Ela coloca você amarrado numa corrente. Você que está me ouvindo, se não tem Cristo no seu coração, aprenda logo. A multidão pode estar errada. Existe um ditado que diz aí, a multidão, a voz do povo é a voz de Deus. Não vai atrás desse ditado. Que a grande maioria das vezes a voz do povo não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Nós temos uma multidão aqui diante do juízo. Uma multidão gritando, ela não era a voz de Deus, era a voz do diabo. O pecado escraviza, inverte valores, faz a escolha errada.
Melhor um assassino que o autor da vida. Foi a escolha que eles fizeram. Barrabás era um assassino, matou gente lá no meio deles. Pois eles preferiram o assassino do que o Senhor que dá vida, do que o Senhor que salva. Porque Jesus Cristo veio falar a verdade, meus irmãos. A verdade pregada e vivida por Jesus Cristo, ela foi tão ofensiva a esse povo, tá? Ela foi uma ameaça tão grande para eles que eles ficaram cegos, eles queriam eliminá-lo mesmo. Não tem saída, não. Nós temos que se livrar dele. E você que é crente, aprenda isso de uma vez. Não fique pensando que o mundão gosta de você, porque não gosta, não. A não ser que você vive, né, amando o mundo, porque quem tem um amor ao mundo não tem amor do Pai. João vai deixar isso claro lá. Né? Ele também são nisso, prefere um assassino do que o autor da vida. Eles melhoram um ateu do que o Filho de Deus. É, meus irmãos, o mundo dá assim. A multidão enganada, a multidão escravizada, o povo iludido, o povo enganado, sendo conduzido para uma existência, meus irmãos, que simplesmente descobre-se lá dentro da ciência deles que tudo veio assim por uma evolução, né? Foi evoluindo, e do caos surgiu a ordem. Não tiraram isso. Tiraram isso, que não só a ciência está enganada, como também engana o povo. E como todo povo vai atrás das coisas erradas, pecaminosas, escravizada, porque não tem capacidade nem mesmo de avaliação. Porque só Jesus traz a liberdade de pensamento, só Jesus abre a mente de um ser humano, só Jesus Cristo consegue dar uma visão adequada das coisas espirituais. Melhor um ateu, melhor um criador de confusão revolucionário que um perdoador dos mais horrendos crimes. Né? Eles preferiram, sim, sabe o que eles preferiram? Um criador de confusão. Aliás, o mundo gosta de confusão, gosta de guerra, de rolo, de brigaçada, né? Parece que tem que extravasar, né? Colocar para fora aquele ódio, aquela raiva. Né? Aí vem guerras e guerras, uma nação não consegue viver perto da outra, quer guerra. Né? O povo é assim, o povo prefere isso. Prefere o criador de confusão, como era Barrabás. Né? Mas não queriam o perdoador dos mais horrendos pecados. Não. Jesus veio ao mundo falar uma verdade. Se eu não perdoar vocês, vocês vão para o inferno. A coisa era tão séria, meus irmãos, que quando o Senhor Deus olhou para a humanidade, ninguém queria saber dele. Ninguém mesmo. Ele veio à terra, o povo enxotou, o povo cuspiu, o povo bateu, o povo pregou na cruz, o povo colocou a coroa de espinho e o mundo inteiro pisoteou nele. Quando Deus olha para o mundo, deixou bem claro para a multidão: realmente não há ninguém aí que eu possa salvar, a não ser que eu use a graça. Se não for a graça, meu irmão, eu sinto muito. Não escapava ninguém. Não escapava ninguém, não sobrava nada. Tá? Porque quando Deus viu que estava tudo perdido mesmo, e veio aqui pessoalmente sentir na pele o que era isso, tá? O que aconteceu? Hein? Ele olha para o mundo e falou assim: vou escolher um povo para mim no meio dessa multidão que não me quer. Vou escolher um povo para mim, tá? Que também não me quer, mas eu vou mudar a vida deles. Pela graça eu vou transformá-los. Pela graça eu vou tirar a venda dos olhos. Pela graça eles vão entender o que está sendo feito naquela cruz. Pela graça ele vai ser salvo. Aí Paulo vai deixar isso muito claro lá em Efésios, lá no capítulo 2, versículo 8, ele deixa bem claro isso aí: somos salvos pela graça, que vem mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando o mundo, o meu irmão, você que é crente, salvo em Jesus Cristo, aprenda uma coisa: nem eu, nem você queria ser salvo. Você sabe por que nós fomos salvos? Porque Deus estendeu a sua mão gloriosa, o seu amor, a sua misericórdia, e nos tirou do meio desse fervilhão que está aí. E vai piorar cada vez mais, né? E vai piorar cada vez mais. Portanto, meus irmãos, nós vamos, e já entendemos aqui que as religiões, as lideranças religiosas, quando são confrontadas com a verdade, elas têm uma reação. Ah, vai lá pregar o evangelho no Japão, vai lá pregar na Índia, naqueles cantão por lá, na África, em alguns lugares lá. Aí você vai ver que a grande massa de religiosidade, de religião que existe por lá, tá? São extremamente violentas com a verdade, eles matam realmente os missionários, fazem coisa do arco da lei, não querem nem saber, porque eles acham que vai passar impune. Isso mesmo, meus irmãos. Existe uma ilusão de impunidade. Só que a ilusão da impunidade vai ser realmente descoberta a partir do momento, tá?
que o Senhor Deus trouxera à terra juízo. Mas a verdade, meus irmãos, ela foi rejeitada. Mas a verdade é que trouxe a graça de Deus. Jesus não trouxe uma verdade para colocar pessoas no inferno. Não. Jesus não trouxe a verdade para pisar na pessoa que está no inferno. Pelo contrário, ele veio puxar do inferno. Ele veio tirar do inferno. Por isso que quando nós formos evangelizar, temos que tomar cuidado para não empurrar a pessoa para dentro do inferno ainda, ela já está lá. Nós temos que saber, meus irmãos, na hora que for falar com as pessoas, que Jesus Cristo veio ao mundo para tirar do inferno. Veio para resgatar do inferno. Veio para trazer de fora, dar vida. Tá? É interessante, porque as pessoas, meus irmãos, estão mortas espiritualmente. Isso mesmo, impossibilidade de qualquer tentativa de salvação. Não existe possibilidade de um ser humano morto espiritualmente fazer qualquer tentativa de se salvar, porque não existe como se salvar. Mas isso é uma verdade bíblica, é uma verdade divina. É o Senhor Jesus Cristo que deixa isso claro. Sim, ninguém nos separará do amor de Cristo, não fala do nosso amor a Cristo, mas é dele por nós. Essas coisas nos escrevi para que sejais salvos, para que compreendeis. Meus irmãos, a palavra de Deus vem nos ensinar através da verdade, que é odiada, que é perseguida, e se torna uma ameaça para as pessoas, tá? Que simplesmente quando ouvem falar de Jesus Cristo, estão mortas espiritualmente. Quando ouvem falar de Jesus Cristo, tem uma reação negativa. Ela não quer o Evangelho, ela quer distância do Evangelho. Mas a graça de... Quando Jesus Cristo olha para essa pessoa, Jesus Cristo olha para a alma dela. Quantas pessoas enxotou Jesus Cristo olhou para a alma delas. Sim, meus irmãos. Quando Jesus entra em Gadara, sabe para a alma de quem que ele olhou? Daquele homem que estava possuído pelo diabo, pelos demônios. Jesus olhou lá na alma dele, libertou a alma dele. Tirou ele da escravidão do inimigo. Porque essa é a realidade. Essa é a verdade. Por mais que as pessoas odeiam. Por mais que as pessoas odeiam que não conseguem se salvar. Por mais que as pessoas odeiam ouvir que não existe livre-arbítrio, que se houvesse livre-arbítrio, então decida não pecar que eu quero ver. Faça isso. Eu tenho livre-arbítrio. Você não tem, não. Você é escravo do pecado. Você é escravo do pecado. Portanto, não tem livre-arbítrio, não. Vai servir o seu Senhor, o pecado. Mas veio a verdade e confronta. Quando a verdade diz isso para uma pessoa, ela reage negativamente. Ela não gosta porque ela se acha importante. Ela não gosta de ouvir sobre soberania divina. Não. Deus não é soberano. Soberano sou eu. Que soberano que é tu? 4 minutos sem ar já foi. Que soberania é essa que tu acha que tem? Que presunção, que arrogância pecaminosa. Mas mesmo assim, a verdade trouxe a graça de Deus. A graça que substitui a morte pela vida. Isso. Lá em Efésios 2:1, nós vamos encontrar a seguinte expressão que o apóstolo Paulo deixa claro lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entendeu bem? Se você acha que você, sem aceitar Jesus Cristo, sem assumir um compromisso com Cristo, sem estar com compromisso na casa do Senhor, e orando, e buscando na palavra, e pedindo o Espírito Santo constantemente para dar testemunho, para viver esse Evangelho, se você acha que isso não precisa, você ainda continua morto espiritual. Você não conhece Jesus. Porque Jesus veio para ressuscitar mortos espirituais. Certa vez eu ouvi uma frase de um pregador, aqui numa das nossas igrejas por aqui no sul, e ele disse uma frase interessante, que eu nunca mais esqueci. Ele disse que tinha um grande pregador inglês, que quando perguntaram para ele por que ele pregava, ele falou assim, eu prego num cemitério, para ver se a graça de Deus ressuscita alguns. Entendeu bem, meus irmãos? A igreja prega a verdade num cemitério, mas a graça de Deus ressuscita alguns. Essa é a realidade. E Paulo deixa isso claro aqui.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, e ele vos deu vida. Vida de quem? Em Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Mas Deus estendeu a sua mão e nos deu vida, nos ressuscitando espiritualmente. É interessante isso, meus irmãos, que as pessoas que estão mortas espiritualmente, nasce zumbi, né? Já viu esses filmes de zumbi? Pois é, né? Gosto de ver aqui, não. Aquilo é bobiçado nada mais. Você já viu como é que é um zumbi? Não tem vida, não sei. Viu, tá com a boca aberta, todo sujo de barro. Assim é um ser humano, viu? Ele retrata bem um ser humano que não tem Cristo. O ser humano que não tem Cristo é um zumbi. Ele pensa que fala, não sabe o que fala, não sabe o que pensa, não sabe nada. Porque ele está destinado ao inferno. Ele está escravizado pelo pecado. Agora, se Deus não estende a sua graça, é interessante que a verdade vem dizer para nós que nós estávamos mortos, mas ele deu vida para nós aí. Veja como é que Deus é bom. Se Deus fosse olhar para a terra toda hoje e dizer assim, não, essa gente aí não tem, ninguém me quer, eu vou largar isso tudo aí, vou botar fogo, acabar logo com essa turma toda de uma vez. Mas o Senhor Deus não agiu assim, ele tem amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho, o mundo dos seus salvos, o mundo dos escolhidos, o mundo dos destinados, que ele escolheu sob o critério divino. Quer descobrir qual é o critério? Vai lá tentar, depois sai de lá miolado, porque ninguém sabe o critério que Deus usa. Deus é Deus, soberano, escolhe a quem quer, rejeita quem quer. Essa é a realidade bíblica, querido. Lá em Romanos 3,11, a apóstolo Paulo escreveu nos Romanos, ele vai deixar bem claro uma questão. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas Deus, aí eu falei aqui, mas Deus buscou alguns. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Foi assim com Jesus. Não há quem entendia, não há quem buscava, mas ele veio buscar alguns então. Ele não permitiu que todos se perdessem. Não permitiu que todos fossem para o inferno, porque essa é a verdade. É uma verdade, meus irmãos, que a gente estranha muito quando ela se torna uma ameaça. Ela se torna uma ameaça para as pessoas que têm coisa escondida, oculta, que não quer. Mas quando o evangelho chega, que clareia... meus irmãos, que experiência maravilhosa quando você prega o evangelho para uma pessoa, dá testemunho, vive o evangelho para ela, e quando chega um belo dia, ela é salva. Ela é salva por Jesus. Meus irmãos, é uma transformação que a gente fica de queixo caído, de ver a transformação. Como é que pode mudar tanto? É a ressurreição espiritual, querido. Você deve conhecer pessoas assim, que você um dia falou de Jesus, ou um amigo seu que um dia encontrou Jesus, chega para você agora diferente, uma pessoa diferente. Meus irmãos, ser diferente no caos em que vive o planeta é milagre de Deus. A salvação é um milagre de Deus, que se estendeu a nós através da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor para conosco. Porque não há quem entenda. As pessoas não conseguem entender a Bíblia, meu querido. A Bíblia foi escrita para a igreja, a Bíblia foi escrita para os salvos lerem, para que o Espírito Santo ilumine a mente do salvo, ele entenda a Bíblia e possa testemunhar, e possa ser testemunha de Jesus, e possa pregar e ensinar. Isso mesmo, por isso ela foi direcionada para a igreja de Cristo. O mundo pode chegar aqui, interpretar intelectualmente, conhecer a história, conhecer o texto básico, a base do texto, da língua, lá do hebraico, lá do grego, não sei o que, isso não muda nada. Se o Espírito Santo não tocar, acabou. Vira falácia. E deu. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Sabe quando que eu busquei Deus? Sabe quando você que está me ouvindo buscou Deus? Foi o dia que Deus se buscou. Foi o dia que Deus estendeu a mão. Foi o dia que Deus nos escolheu. Porque senão nós também não iríamos buscar Deus. Porque essa é a verdade. Está franzindo a testa? Está franzindo o nariz? Não adianta, porque essa é a verdade. Ninguém busca Deus. Aí Deus me buscou. Agora eu busco a Ele. Porque Jesus entrou no nosso coração. E Jesus Cristo é Filho de Deus. E Deus nos adotou em Cristo. Como João vai falar lá em 1 João, na sua primeira carta. Somos
filhos adotados. Paulo também vai falar sobre isso. Nós somos adotados por Deus como filhos. Agora nós temos acesso ao conhecimento, acesso à herança do entendimento, acesso a uma vida de santidade, acesso a essa herança de podermos confessar o nosso pecado e sermos perdoados. Já fomos perdoados na cruz, só temos que nos humilhar e pedir perdão ao nosso Deus. A verdade é uma ameaça que tem abalado muitas pessoas. Nós tomemos cuidado, porque é na verdade que está a solução contra o pecado. É na verdade que está a solução que salva o homem. Portanto, meu irmão, você que está me ouvindo agora, não resista à verdade. Não se sinta ameaçado por ela. Abre o teu coração. Deixa Jesus Cristo entrar. Deixa Ele trabalhar lá por dentro. Deixa Ele andar lá nos cômodos do teu coração. Aquele pecado daqui, aquele pecado de lá, é o egoísmo aqui, é a angústia ali, é a coisa cá. Deixa Ele fazer a faxina. Ele vai expulsar isso tudo, vai limpar isso tudo, vai deixar limpinho. É isso mesmo, Jesus falou isso quando expulsa um demônio, a casa fica arrumadinha, ornamentada. Se você não botar Jesus Cristo dentro, aí ele volta com mais 7. Cuidado, não é verdade? Portanto, meu irmão, nós temos que aprender essa lição maravilhosa. A verdade pode ser uma ameaça para aqueles que não têm Jesus. Mas quando nós temos Jesus, nós amamos a verdade. Nós vivemos a verdade. A escolha do povo com relação a Jesus Cristo. Tem uma história interessante, escrita por um autor aí, desconhecido. Ele narra o seguinte, a respeito daquele momento do julgamento na cruz, daquele julgamento de Pilatos, quando o povo pede para libertar Barrabás. Aí nós vamos entender o significado da graça de Deus. O significado da graça está bem nesse aspecto, preste bem atenção. Em um cárcere úmido, fedido, cheio de rato, há um homem detido, aguardando a hora da morte. Pensa bem se esse não era o nosso quadro. Em um cárcere úmido, fedido, cheio de ratos, há um homem detido aguardando a hora da morte. Envolto com seus pensamentos, não consegue dormir. Aguarda ansioso pelo romper do dia. Isso mesmo. Quando o dia amanhece, e após algumas horas, ele ouve no corredor da morte os passos de alguém que se aproxima. O seu coração bate angustiosamente. É chegada a hora. É chegada a hora. Naquele momento que aquele prisioneiro escuta no corredor da morte, vai vindo lá, carcereiro, com a chave, abrindo, para levá-lo para lá, execução. É chegada a hora, mas o prisioneiro é surpreendido, queridos, pela declaração do carcereiro quando lhe diz, estás livre, porque alguém se ofereceu para morrer em seu lugar. Imagine Barrabás, quando escuta o carcereiro vindo pelo corredor, assim como nós, prisioneiros no pecado, sentimos a morte chegar, temeroso, porque não tínhamos certeza de nada, mas de repente você vai ouvir a seguinte frase, estás livre, alguém morreu no seu lugar, alguém se ofereceu para morrer no seu lugar. Isso é graça. Isso é o significado da graça. Jesus Cristo morreu no meu, no seu, no lugar de todos aqueles que estavam condenados à morte. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém, queridos? Muito bem, meus irmãos, hoje nós temos uma aniversariante que é Noemi Berkenbock, né? E nós estamos parabenizando a Noemi hoje, tá? Vamos orar pela vida dela, em agradecimento a Deus por conceder-lhes mais um ano de vida. E também vamos orar por todos aqueles que estão passando por dificuldade, por outras questões sérias. Orar pelas famílias,
orar pelos filhos, tá? Hoje é o dia da criança, é dia de nós lembrarmos das crianças, dos filhos e dos netos, né? E colocá-los diante do altar de Deus, para que o Senhor Deus estenda do seu amor, da sua graça, que eles possam crescer em conhecimento, em estatura e conhecimento da palavra de Deus. Esta é a nossa responsabilidade diante do Senhor. Oremos então, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por esse momento de culto à tua palavra, de estudo, como ela vem, Senhor Deus, ao nosso encontro para nos esclarecer, para nos trazer, ó Deus, a alma, tranquilidade, ó Deus, esperança para aqueles, ó Deus, que não têm Jesus ainda, que eles possam ter aprendido, ó Deus, que Jesus Cristo realmente veio para morrer no nosso lugar, e que essa é a verdade que não pode ser odiada, que não pode ser uma ameaça na vida dele, mas pelo contrário, que seja ela uma verdade que traz a graça, o amor e as tuas grandes misericórdias. Te louvamos gratuitamente, Senhor Deus, grata, Senhor, diante da tua santa presença nesse instante. Que tu seja, Senhor Deus, para conosco bom, como tem sido até aqui. Também, Senhor Deus, estamos alegres porque tu nos dás motivo de alegria, abençoando a Noemi, ó Deus, com mais um ano de vida. Continue abençoando-a, ela, o seu marido, seus filhos, seus netos, todos daquela casa. Esse é o nosso pedido diante de ti. Abençoe a todos quantos hoje estão expostos, ó Deus, diante da tua palavra. Perdoe o nosso pecado e nos ajude em Jesus. Amém. Quer viajar pagando o melhor preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123 Milhas. Berenice, boa noite para o senhor. Boa noite, Berenice. Leonardo França, presbítero, essa semana terminei a sequência de estudos sobre as frases de Cristo na cruz. Muito obrigado por tamanha dedicação e que o Senhor o console nesse momento difícil. E ainda comemoraremos a tainha assada. Comeremos, né? É isso aí, Leonardo. Daqui um dia nós vamos comer uma tainha assada. Até quinta, se Deus assim nos permitir.